que eu ganhava era pra moto. Absolutamente tudo que eu ganhava, não tinha outra prioridade. Nessa época eu fazia... moleque, né? Moleque, novo. Nessa época eu era nadador, morava com o pai e com a mãe, não tinha despesa, então tudo que eu fazia pra trabalhar, eu colocava no meu hobby, que era moto. Nessa época que eu comprei a Hayabusa, eu tinha acabado de tirar a carta, eu andei com a Hayabusa, assim, uma semana, explodiu o motor da Hayabusa. Na época era o rolê do fim de semana, pegar a moto e ir para uma cidade vizinha, para Garça, ali para Bauru, cabo enrolado, a pista já era dupla ali, e mão pendurada de cesta, voltando para Marília, virou uma bronzina, explodiu o motor ali, o motor desceu literalmente a 300 por hora, contaminou pneu, tudo, motor, não tudo caiu de óleo. Por Deus. Cara, eu falo assim que eu me salvei porque não era meu dia, porque não era meu dia, porque não tem técnica, muita gente... E eu falo muito que tem muito piloto que é especialista em tudo, no WhatsApp, cara, que não tem conhecimento nenhum. Os melhores vídeos são os caras ensinando a você não cair numa chimada. Reagindo a quedas. Cara, não tem muito... A gente fala de chimada de moto, né? A chimada é uma ressonância que acontece na moto, que o guidão bate de um lado para o outro e tem situações que é extremamente forte e não tem técnica para salvar. E eu vejo assim, um piloto profissional falando, você tem que frear o freio traseiro, você tem que levantar a roda dianteira, porque se você empina a moto numa chimada, só tem uma roda no chão e a chimada para. Claro, se você empinar a moto numa chimada, claro que vai parar. Mas quem consegue empinar uma moto numa chimada? Galera, para quem não sabe o que é chimada, eu vou demonstrar aqui para vocês da maneira mais fácil. Já viu uns vídeos que o cara tá andando de moto e de repente a moto cai... Pum, e ele cai? É isso é uma chimada. A dianteira da moto, né, o guidão, ele fica maluco ali e você cai. E ele explicou mais técnica. Literalmente você perde o controle e a chimada brava mesmo, a chimada agressiva, ela dá no batente da mesa e do chassi dos dois lados. Então o guidão bate fim de curso dos dois lados, dá no limitador da mesa. E muitas vezes, esse limitador da mesa, os dois, eles acabam quebrando. Por que tem aquele limitador? Para o guidão não bater no tanque da moto. Então, a chimada é tão violenta, essa ressonância é tão forte, você perde o controle de uma tal maneira que os dois batentes da mesa, eles acabam quebrando. E eu pergunto agora aos pilotos aí que estão vendo aí, já prepara o primeiro corte aí, como que você vai empinar uma moto sem controle nenhum do guidão, com a moto dando final de curso ali dos dois lados? Temos algum especialista aqui neste podcast que pode entrar agora nos comentários e falar como empinar uma moto ou como resolver o problema de uma chimada? Teve gente que está falando que o Instagram está sem imagem. Já vai resolver, tá? Bom, eu encerro esse assunto de poder controlar uma chimada. Bom, primeiro dizendo que não é só a mão que escapa do guidão. O guidão ele fica totalmente fora de controle, a mão escapa. As pernas, numa chimada extremamente forte, elas pulam da pedaleira, você tá com os dois pés fora da pedaleira, você tá literalmente em cima da moto sem controle. Tá navegando sem direção. Na deriva. E o saco ali, o tempo todo, sendo massacrado pelo tanque. Então, a dor é absurda, você não tem como pensar em nada. E se chimada fosse possível de ser evitada, seria evitada pelos melhores pilotos do mundo. Os melhores pilotos do mundo estão no Mundial de Moto Velocidade, no MotoGP, e tem chimada que nem eles conseguem segurar. Então, se os melhores do mundo não seguram... Imagina nós na rua. Só os pilotos aí do Whats mesmo para segurar. Só a galera do teclado, né? A galera falou amortecedor de direção. O amortecedor de direção, ele vai te ajudar a não ter essa ressonância ou não ficar fácil que o guidão ele comece a se mexer de uma forma rápida. Exato. Você tem que regular. O amortecedor de direção, eu tive na minha S1000XR, eu tive uma S1000XR. Sim, eu tive duas. Moto conhecida também por, né, dependendo do chimar. Moto potente, frente alta, em trechos longos, né? Tudo favorece. Eu coloquei um amortecedor de guidão lá da Max Racing e tal, né? E o que acontece? Ele é uma faca de dois gumes, para quem não conhece, porque é o seguinte, você, no momento que você está acelerando, você vai lá e aumenta a carga para ficar bem rígido. Tem uma curva. Tem um pedágio, senta travado. E você não lembra que tem aquela curva. E você não tem o toque. Porque daí, assim, é uma série de fatores. Sim. Que acontece, irmão. Você vai cair, às vezes, até devagar. Vai passar reto numa curva. É muito diferente quando você tem um amortecedor de direção. Então, assim, você tem que achar uma calibragem para o amortecedor de direção que vai atender a sua necessidade naquele lugar que você está pilotando. Então, por exemplo, funcional, né? Sei lá, você está pilotando a Romeiros aqui, onde muita gente testa carro e moto ali, que não é o lugar ideal para ficar se testando na rua, obviamente, a gente tem autódromos para isso. Claro. Mas você está lá fazendo um vídeo, cara, a Romeiros ela é extremamente fechada. Se você colocar muita carga no amortecedor de direção, você não faz.
Você vai passar direto. Ó, vou dar uma dica para você evitar uma Shimada. Um amortecedor de direção bom, de marca boa, bem regulado, um par de pneu bom, de qualidade, com a pressão ali calibradinha certinho para a função, porque você vai usar a moto. Tem muita gente que sempre me pergunta, mas qual é a pressão ideal dos pneus? Depende do uso. Aquela pressão que vem ali na balança, vem 42 traseiro, 38 dianteiro. Isso é para uma aplicação normal. Para uma aplicação racing, você usa outra pressão de pneus, para arrancada, outra pressão de pneus. Então, acerta a sua moto, faz esse setup, um amortecedor de direção bom, bem regulado, um par de pneu bom, bem balanceado. O balanceamento é fundamental para não começar essa ressonância, o shimmy. Um par de pneu com qualidade bem calibradinho. 90% do que pode começar um shimmy você já está eliminando. Uma dúvida, as tartarugas elas ajudam na Shimada, né? Cara que fica mudando de faixa em velocidade alta. Isso aí é... Né? As tartarugas... O olho de gato, né? Eu falo tartaruga é o olho de gato porque tem algumas estradas, né? A maioria em si, você vai encontrar esses olhos de gato ali separando as faixas, né? Não a faixa de um lado com o outro, tipo a faixa contínua branca ali, tem 3 faixas, por exemplo, uma Bandeirantes da vida. Em alta velocidade, qualquer ressonância que possa começar, e uma ressonância pode começar em função de você passar em cima de qualquer obstáculo, pode ser um pedaço de pneu, uma peça de carro, pode ser um olho de gato, então... Evita passar mesmo porque o olho de gato, a superfície dele ali, normalmente, ela é de plástico e não tem aderência. Então, às vezes, você dá uma escorregadinha, uma micro escorregada que você nem percebe. Só que a hora que você passa em cima do olho de gato com a moto já inclinada, você dá uma micro deslizada e, em função disso aí, às vezes, você pode começar assim um shimmy, com certeza. O maluco escreveu um negócio muito engraçado. É segurar o esfíncter e ter a experiência. De resto, vai ser ou não a vez do cara no tombo. Cara, eu vou te dar mais... Cara, é uma das melhores descrições que eu vi. Vou te dar mais uma dica do shimmy. Não abandona a tua moto. Não abandona a Shimada. Uma hora ela vai parar. Uma hora a moto vai sair dessa frequência. A ressonância é uma frequência entre as duas rodas. Uma hora essa frequência ela vai acabar e o shimmy ele vai parar. Muitas vezes você vê um acidente, por exemplo, de MotoGP, que a moto entra num high side, entra num shimmy violento, o cara cai da moto, só que a moto continua indo reto. Então, se eu puder te dar uma dica, não abandona a sua moto. Claro, se não tiver nenhum obstáculo, se você vê que tem espaço, você está num circuito, não tem uma parede, não tem um muro, carro. Não abandona a moto, fica em cima dela que uma hora ela vai parar. Eu nunca vi uma moto shimar e ela cair shimando. Ela para de shimar e depois ela cai. É verdade. Dá uma dica aí. É verdade. Não abandona a tua moto. Ela não cai shimando, não, é verdade. Jamais. Né? Ela vai parar. Uma hora a ressonância ela vai parar. Toda ressonância ela tem começo, meio e fim. Uma hora ela vai parar. Porém, se você pular da bike, a sua chance acabou. A sua chance acabou.